Você está ao vivo agora. 1, 2, 3. Cadê você? Oi, Fred. Tudo bem? Eu te fiz um convite, Nirvan. Aceita aí. Hum, hum, hum. Agora foi? Eba! Desculpa, a internet está instável. É o Mercúrio que está sendo de retrogradação. O que está acontecendo com o Mercúrio? Ele estava retrógrado, ele está saindo da retrogradação. Ele está saindo da retrogradação? Agora de noite, está na sombra. Está na sombra? Ele estava na sombra. E ainda tá, né? Ele começa a sair da retrogradação, mas ele ainda não tá feliz da vida. São mais uns dias para ele estar feliz. Então, a gente estava falando de sombra, né? Tu vê que aí Mercúrio se deu o seu exemplo. Até Mercúrio, né, que é o regente da comunicação, do mensageiro, do Hermes, que viaja entre os mundos para trazer, né, as mais variadas informações, até Mercúrio vai e revisa e faz a sua retrogradação. O que é isso? É voltar e olhar para o. Olhar, vamos dizer assim, é olhar para trás, né? A retrogradação é um movimento de olhar de uma certa maneira para a sombra, né? Para aquilo que. Opa, vou botar meu vídeo aqui. Por que eu não estou aparecendo? Agora eu vou aparecer. Ok, aqui estou eu. Então, então foi por isso que hoje eu estava meio azedo, que eu estava, eu acho que nesse movimento aí, influenciado talvez, né? Talvez um pouquinho. A gente estava falando sobre essa questão da sombra, sobre os opostos, sobre o autoconhecimento no sentido de entender, compreender, observar, conhecer as energias que estão sempre atuando no nosso instrumento. Nós somos um instrumento de música, por exemplo. Uma vez uma terapeuta disse, Nirvan, tu é um violino Stradivarius. O teu mapa astral aqui, tu é um violino, o melhor violino que existe, tu é um violino. Só que tu tem que aprender a tocar. Tu tem que saber que tu é um violino, em primeiro lugar. Como é que a gente sabe que a gente é um instrumento? Qual é o instrumento que tu é, Suzana? Qual é o instrumento que eu sou? Como é que é isso? Quem sou? Que música que sai de mim? Então, isso é autoconhecimento divertido, né? Criativo, né? Porque o autoconhecimento do yogi, do cara da caverna, esse aí tá fora de moda já, porque o mundo tá todo cheio. Tem internet, é capaz de tu chegar no yogi do Tibete, ele tá com o celular assistindo coisa dos monges. Sei lá, cara. Tudo é possível hoje em dia. Então, a questão da diversão que eu falei, eu acho que é um belo caminho, a criatividade, a alegria. Né? A alegria é um atributo, é um valor. A alegria tem a ver com aquilo ali que eu falo no card, que é o saber. Saber tem a ver com valores, tem a ver com sabedoria, tem a ver com qualidades do ser, qualidades inerentes do ser. Mas o que é uma qualidade inerente do ser? Pô, alegria, por exemplo. Não confundir a alegria com
histriônicos, risos nervosos, ou tem gente que ri de medo, né? Que nem diz aquela música do Barão Vermelho, né? Rir é bom, mas rir de tudo é desespero, né? Então, não confundir a alegria com risada. A risada é bom, é um movimento de energia, mas a alegria é outra coisa, né? Assim como o amor não é paixão, assim como o amor não é atração sexual, assim, não é amor, não é amor. Pode ter a semente ali dentro, mas não é. Em si, não é. Apesar que o amor engloba todas essas coisas. É a força que cola tudo. Mas eu estava falando da alegria. A alegria tem muito a ver com aquele conceito do hinduísmo, dos Vedas, que é o Ananda, o estado de Ananda, de bem-aventurança, é alegria. É o estado do ser liberado e despreocupado. Uma criança é alegre. Ela tem alegria inata. Inata. Ela é pura vida, vitalidade. E a vida é alegre. Né? A vida é alegre. A vida toda ela é alegre. Imagina, tem flor para tudo quanto é lado. Tem perfumes, tem belezas, tem água fluindo. Tudo é alegre, tudo é bonito. Tudo está em bem-aventurança nesse sentido. Até uma tempestade tem beleza, tem alegria na tempestade. Embora seja uma alegria aterrorizante, né? É uma bem-aventurança aterrorizante, uma tempestade, mas ela é bela. Aí a gente está falando já do conceito de beleza. Beleza seria tudo aquilo que tem vida, né? Às vezes, uma coisa em putrefação é bela, porque tem vida acontecendo ali, né? Mas ela é feia se tu for julgar, né? Mas essa jocosidade, essa alegria tem a ver com os valores, né? Tem a ver com... É um valor alto a alegria. É um valor que às vezes até é perseguido. Tem gente que não gosta de alegria. Tem gente que não se permite sentir a alegria. Tem gente que não se permite sentir-se liberado. Ah, não, mas tem tanto sofrimento no mundo. Ah, não, mas eu não posso me sentir bem. Eu não posso me sentir em êxtase. Eu não posso. Então tem as crenças envolvidas, né? Sobre o certo e o errado, sobre o pecado. Ah, não, eu não posso estar em êxtase. Eu não posso estar... Eu não posso ser eu, enfim, em última análise. Eu não posso ser verdadeiramente eu. Afinal de contas, quem sou eu para ser eu? Quem sou eu para ser eu? Então é um monte de bobagem, né? É um monte de bobagem, besteira. E a gente está num momento, bobagem e besteira para a gente rir, porque é triste, é deprimente. A gente está tendo a experiência humana, que é a experiência mais alta da criação. É o homem, é o humano, é a possibilidade da iluminação, a possibilidade da transcendência, a possibilidade de mudar o genoma, de mudar teu código de DNA, de despertar as tuas potencialidades, a tua divindade. Tudo isso é humano, gente. E a gente tem um instrumento de iluminação, que somos nós, e de êxtase, de ananda, e de alegria, e de criatividade, de prosperidade, de amorosidade. Mas é difícil. Por quê? Porque a gente tá no manhaca. É difícil viver, né? A gente tem que pagar as contas, a gente tem que isso, a gente tem que aquilo. A gente tem que muitas coisas. E às vezes isso leva bastante a atenção da gente. Então, é uma situação que ela não é assim, mamão com açúcar, como se diz. Né? Qual a situação que eu estou me referindo? Estar vivo é uma baita oportunidade e é um baita desafio.
Se a gente consegue entender o propósito e fazer a pesquisa experiencial de se descobrir, de descobrir esse mistério, quem eu sou, o que é que eu sou, né? Fazer essa aventura é uma oportunidade que a gente tem, né? Então, sentir, saber e servir. Servir, eu penso, assim, por exemplo, a gente está tendo um papo aqui. É um papo que é uma expressão, é algo que vem de um compartilhamento nosso. E, ao mesmo tempo, é um servir, porque o ser está vindo, né? O ser vir. O ser está vindo através das palavras. Estamos expressando algo do ser. Estamos compartilhando, né? No outro dia, 2 amigos meus, um do Zen e outro mais ligado da Umbanda, estavam conversando e perguntou um para o outro, 2 amigos meus, qual é a essência da vida pelo Zen? Qual é a essência da vida? Qual é a essência? Servir, é o serviço. Então, de certa maneira, a gente está aqui para servir. Mas o que é servir, cara? Servir é pegar um prato de comida e dar para alguém, é ir no super e dar uma caixa de leite para quem está sentado ali fora. O que é servir, cara? Servir é fazer caridade? O que é servir, cara? Então, eu vou para a raiz da palavra. É a vinda do ser. É o ser sendo o ser. É o ser vir. Vamos lá. Buda, um dos poucos humanos iluminados da história. Ele não fazia caridade. Os budistas fazem, mas Buda não fazia caridade. Não fazia. Buda estava apenas jorrando o seu ser. Porque ele foi a fundo no sofrimento, ele queria descobrir por que o homem morre, por que existe doença, por que existe a velhice, por que a gente morre. Ele era um cara rico, era um cara milionário, ele é milionário, ele era um príncipe, ele vivia nos palácios. Então ele conhecia a riqueza externa, ele conhecia as possibilidades de abundância da vida, com alimentos, com música, com arte, com tudo que um palácio pode ofertar, né? No entanto, a polaridade oposta chamou a atenção dele. O sofrimento, a morte, a velhice. Então, a gente começou a falar nessa live sobre a tensão entre os opostos e da necessidade que a gente tem de investigar esses opostos. O que o Buda fez? Ele radicalizou. Ele foi para o ascetismo. Ele largou tudo, absolutamente tudo. E quando ele largou tudo, mas tudo mesmo, ele iluminou-se. Então, assim, ele tinha tudo e quando ele se desapegou de tudo é que ele se iluminou. Quer dizer, mas para largar tudo ele tinha que ter. Então, às vezes, a gente tem que investigar algumas coisas. Como é que eu posso dar algo que eu não tenho? Como é que, sabe? Tudo isso faz parte desse autoconhecimento. E dessa jornada de autoflorescimento, né, que estamos todos envolvidos. Uma questão que eu queria trazer também, aqui a gente está tendo um papo bem espontâneo. No dia 2
de agosto, eu quero trazer esse papo de novo, mas eu quero trazer também algo que eu aprendi, e eu acho que a gente vai se encaminhando, 20 horas e 37 minutos, mais uns 15 minutos, a gente já pode encerrar, eu acho. Eu descobri algo, e talvez por eu ter uma veia interna de querer ensinar, de querer... isso é meio que dentro de mim é inato. Não é uma coisa assim forjada. Tem certas coisas que eu fico sempre imaginando como transformar isso em algo que possa ser ensinado. Então eu estou fazendo meu processo de autoconhecimento e parece que tem um eu paralelo que fica montando uma metodologia. Eu acredito que isso tem a ver com essa minha encadernação, com essa minha nesse momento da minha vida, porque como eu sou regido pelo arcano do mago. Oi, Joana! A Joana entrou ao vivo, que alegria! Minha colega Joana, a Joana que entrou agora, ela é minha colega de arte terapia. E talvez um dia a gente vá vir fazer um trabalho aí na Suzana, eu e a Joana também. Eu estava falando que nesse caminho de autoconhecimento, eu descobri que não só eu sabia desenhar, mas eu podia dançar. Ah, mas eu podia cantar também. Ah, mas eu podia fazer outras coisas criativas também. E aí eu fui me experimentando em algumas coisas. E aí, nesses mapas de autoconhecimento, e aí a importância de tu também estudar, né? Porque a informação, ela te dá um tipo de luz, um tipo de referência que é fundamental. É fundamental tu ter informação. Porque senão tu se sente muitas vezes até um peixe fora d'água. E tu é um leão no meio das ovelhas. E tu acha que tu é uma ovelha. Mas tu é um leão. Como é que tu vai saber que tu é um leão? Se tu te botar um espelho na tua frente. Ou se vier um outro leão. Mas e na vida real, o que significa isso? Como que tu desperta os teus talentos se tu tá inconsciente dos teus talentos? Que isso tem a ver com saber de si. Os teus valores no sentido, valores sagrados, valores interiores, não é uma crença, não é valor. O que é um valor para ti? A criatividade é um valor para mim. A paz é um valor para mim. A ser cultivada, descoberta e todos os dias nutrida. Então as informações, elas ajudam, são como os espelhos. Boas informações funcionam como espelhos. Ah, esse autor aqui, ele está falando exatamente como eu sinto. E daí tu se sente menos sozinho. Porque tem muita gente que está no caminho da autodescoberta e do despertar dos seus potenciais e do seu amor e da sua paz e da sua bem-aventurança. E a gente está no momento fácil e difícil. Mas é fácil, mas é difícil. Mas nunca foi tão fácil. Mas nunca foi tão desafiador. Por quê? Porque assim como tu tem que ter informação boa para tu te espelhar, no meio de uma miríade de informações, às vezes falsas informações, e às vezes nem informações são desinformações. Eu não estou falando de política. Mas também. Mas na espiritualidade, então, isso tem muita coisa nesse sentido.
Gente repetindo, repetindo, um monte de papagaio. E por mais que sejam pessoas até excelentes, tu vai ter que mais ou menos que selecionar algumas referências. Para isso tu tem que pesquisar. Para isso tu tem que ir no porão, o porão da internet. Né? A mente humana hoje está na mão da gente. A mente humana é o celular. A mente está hoje visível dentro da tua palma da tua mão. Tu abre, tu tem tudo que tipo de informação que tu quiser. Todo. Inclusive informações horríveis. Pornografia, assassinatos, malvadezas, suicídios. E tu tem gente se iluminando. E tu tem gente florescendo. E tu tem gente despertando. E tu tem... Cara, tem tudo. E isso e como é que tu acessa essa... Como é que é isso, cara, na vida? Esse é o processo do autoconhecimento também. Quando tu pega o teu celular, né? Todo dia a gente pega o celular, vai dizer que não pega, é difícil não pegar. É difícil. Às vezes a gente vai usar mais, às vezes a gente usa menos. Quais são os assuntos favoritos? Sempre tem algum que é uma sombrinha ali, sempre tem. Porque a gente está em crescimento. E mentir para si mesmo é pior. Ai, não, porque eu sou puritano, então. Ai, não, agora eu não vou beber, nem comer carne, porque aí eu vou me iluminar só. É mentira, não vai, cara. Não é assim que funciona. Não é por tu não comer carne. Não é. Não tem a ver diretamente. Tu pode deixar de comer carne. Isso é só uma metáfora. Mas voltando, sentir, saber e servir. No dia 2 de agosto, domingo, a Suzana abre as portas da Quinta Essência para recolher donativos para o inverno, que nós vamos fazer uma doação para algumas pessoas. Ou seja, vai ter meia dúzia, uma dúzia, não sei, pessoas protegidas do frio. Já é alguma coisa, né? Já é legal. Em troca, eu quero falar para vocês sobre algumas descobertas minhas que envolvem o conhecimento na prática da chama trina. A chama trina, por muito tempo, me atraiu. Eu sempre vi aquele desenho. Para quem não conhece, no dia do domingo eu vou mostrar. A chama trina é um desenho que é um foguinho, tem um pilar no meio de um fogo amarelo. No lado direito, serpenteando, tem uma chama cor-de-rosa e no lado esquerdo uma chama azul. Eu sempre gostei desse desenho. Eu não sei por que me atraía. Buenas. É um desenho, dizem, né? Vamos dizer assim, informantes do reino espiritual elevado, nos fala que essa chama trina é a própria essência do coração espiritual. Diz que a essência átmica, a essência, é uma chama trina. E ela também é um código de identificação no mundo espiritual. Ou seja, tipo assim, se tu tá com a chama trina apagada, é capaz de tu não ser visto no plano espiritual, quando tu não tiver o corpo. E como é que a gente ativa a chama trina? De N maneiras. De N maneiras. N maneiras. Eu vivenciei um processo espontâneo, aliás, as minhas histórias são tudo autoinvestigativas, mas especificamente sobre a chama trina, que eu quero falar no dia 2, o que era um símbolo e um desenho bonito passou a ser uma experiência vivida. Mas não
assim, é intuitivo, gente. É por isso que eu digo, eu sou um criativo. E eu acredito que todos nós somos. Sabe por quê? Porque a vida é criatividade. Então, o ensinamento da chamatrina, ele é um ensinamento, em última instância, de criatividade. Criatividade, segundo o nosso mestre Osho, nosso que eu sei que tem sannyasi por aí. Mas o Osho, sendo ou não sannyasi, não interessa. Ele disse o seguinte uma vez: a expressão mais alta do ser humano, a energia mais alta é a criatividade. É mais até do que o amor. Porque o amor ainda não tem forma. E a criatividade tem. Então ele disse o seguinte: na plenitude do ser, no ótimo, né, no estado ótimo do ser, como nós vivemos num mundo de pulsação, assim como a nossa respiração, que vai para dentro, vai para fora. Então ele disse o seguinte: quando você vai para dentro, no seu estado ótimo, ou seja, para o mundo de olhos fechados, para o interior, você vai para o vazio, você vai para o ser absoluto. E quando você vai para fora, o que é essa energia? Quando ela se expressa fora, ela se expressa de forma o quê? Criativa. Ela não vai ser monótona. Por isso que os artistas são inquietos. Eles preferem estar criando do que ter um monte de dinheiro emperrando a vida deles. Por quê? Porque a criatividade, ela é puro movimento. E é uma beatitude. E todo mundo sabe, todo mundo já teve experiência criativa. Mas às vezes não sabe reconhecer. E isso é o saber, que eu falo no saber. Você precisa saber reconhecer as pérolas. Porque senão você mesmo, você está buscando fora, você não reconhece o que já está brilhando dentro de você, e você continua procurando fora. Quer dizer, é um erro, é um pecado. Isso é um pecado. É errar o alvo. Então, eu escrevi uma coisa aqui, ó, nas minhas anotações, que é essa questão do autorrespeito, a autovalorização, o autorrespeito. Isso foi a primeira coisa que eu descobri nessa jornada da chamatrina. Porque eu não me respeitava. Eu nem sabia que eu não me respeitava. Eu sabia que eu sofria. Ou seja, eu conhecia o sofrimento. Mas eu não sabia as raízes do sofrimento. Gente, que doideira. Eu achava que era assim. Eu achava que era assim. Para a palestra do dia 2. Vamos deixar para o dia 2, né? Então vamos lá, Suzana. Muito obrigado. Quero agradecer a paciência de vocês que reentraram na live. Agradecer a Suzana. E no domingo do dia 2 de agosto, a gente vai recolher, então, alguns agasalhos. A entrada é mediante um agasalho. Eu quero mostrar alguns slides e continuar esse papo com vocês, bem focado no propósito, tá? Eu prometo entregar para vocês mais coisas, assim, compartilhar, né? Eu acho que vale a pena a gente compartilhar as coisas bonitas que a gente descobre. Às vezes, né, a gente se encontra para falar das misérias, para fazer fofoca. A gente se encontra para sofrer junto. A gente se encontra... Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Ai, vamos se encontrar, que aí os dois sofrendo, daí os dois sofrendo mais ainda, porque é dois sofrimentos juntos, né? Então, isso é um valor também. Saber compartilhar e reconhecer a luz. E reconhecer, apoiar e cuidar muito bem disso.
Então, vamos falar mais sobre isso no dia 2. Eu gosto muito de falar, cara. Eu sou capaz de ficar falando 5 horas aqui. Mas não pode, porque a gente já está há mais de uma hora em live e já caímos, já voltamos. Ah, pode ser por isso que a gente tenha caído, porque deu uma hora de live. E Não, eu perguntei hoje pro chat, pode ser até de 3, 4 horas no Instagram. você está fofocando com o chat GPT? Claro, eu faço perguntas para ele, claro. Com certeza. Então, dia 2 de agosto, às 13h30 da tarde. A gente tem vagas limitadas, né? Então, quem sentir de vir, de aprender um pouquinho ou bastante sobre a chamatrina, fazer essa troca, fogãozinho a lenha, chazinho, conversa. Esses aprendizados, eles são bem legais e tiram a gente desse lugar da teoria a partir das redes sociais, né? Para que forme essa teia e que assim também a gente consiga fazer o auxílio ou para alguma comunidade que esteja precisando de doações de roupas, como geralmente os guaranis estão precisando, ou alguma instituição, ou até mesmo doação para as ONGs aqui de Porto Alegre. Então, quem Isso. sentiu no coração, ou que pensou assim, não, eu acho que eu já sei o suficiente, mas o coleguinha do apartamento do lado não sabe. Convida a pessoa, traz para cá para a gente poder trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre algo que é tão profundo e ao mesmo tempo tão prático no reconhecimento de si mesmo no dia a dia e que às vezes a gente esquece, porque isso fala sobre também o nosso caminho de autotransformação, né? Reconhecer o nosso ser é esse caminho de autotransformação. E aí o Nirvan vai trazer toda essa parte de estudo dele que não foi em um mês ou em um ano, foi ao longo de muito tempo de se reconhecer e de vivenciar todos os aspectos dessa influência na vida dele de estudo. Gratidão, Nirvan. Muito obrigado. Eu só queria reforçar o propósito também do encontro presencial. Faz parte desse servir fomentar os encontros presenciais, né? Então, o calor, não adianta um vídeo bonito, não vai aquecer meu coração. Não vai. Só o fogo de verdade. Só uma manta, sabe? Só um abraço. Então, nós estarmos juntos é uma forma muito simples, mas muito poderosa de nos aquecermos e também poder aquecer outras pessoas, né? Então, gente, estão convidados. Eu vou fazer um card específico da palestra e vocês vão ficar sabendo, tá? Muito obrigado. Desculpa aí. Eu sou assim mesmo, a minha forma de me expressar é essa. E aos poucos, como uma dança, o ritmo vai acontecendo e assim que eu me conheço e assim que eu me sinto à vontade. Então, às vezes eu me alongo um pouquinho. Então, vocês me desculpem por isso, mas eu prefiro ser essa coisa metamorfose ambulante do que uma coisa mais certinha. Tá? Tá. Beijo, gente. Muito obrigado pela paciência aí. Tá bom? Não. Tchau.